Apocalipse 11, versículos 1 a 14, a Bíblia diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E é passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Então aqui, esse é o nosso 17º estudo no livro do Apocalipse, e eu vou compartilhando aqui com os irmãos devagarzinho, tá bom? Para você poder ver, né? Tá vendo? Então hoje nós vamos estar vendo isso aqui, as 2 testemunhas, é o nosso estudo de número 17. Tá bom? E aí nós vamos estar vendo algumas coisas aqui, mas antes disso eu gostaria de falar, de compartilhar com os irmãos aqui apenas uma recapitulação. Opa, perdão, aqui é porque tem alguns entrando aqui, eu tô aceitando eles aqui, tá? Bem-vindo aos que estão entrando aí, tá bom? Uma breve recapitulação para a gente poder entender aqui o contexto, o que tem acontecido até agora. Tem alguns irmãos aqui que não têm acompanhado os estudos, então se você começar na sua Bíblia, eu até te incentivo, pega a sua Bíblia, abre lá no capítulo 1 de Apocalipse e vem andando comigo, capítulo por capítulo, e você vai entender o contexto até onde chegou para esse ponto aqui do capítulo 11, né? Nós vamos ver aqui, irmãos, que tudo está se estreitando para chegar o fim de todas as coisas aqui nesse mundo. Então, capítulo 11 em diante, nós vamos ver que vai se afunilando os acontecimentos aqui. No capítulo 1, se você verificar, você vê que João teve a visão do Cristo glorificado, aliás. Crucificado não. O Cristo glorificado. Nos capítulos 2 e 3, nós temos as cartas às 7 igrejas da Ásia, enviadas por Jesus Cristo pela mão do seu anjo. No capítulo 4, João vê o trono de Deus. No capítulo 5, João ele vê um livro lacrado que está na mão de Deus. Ele está lacrado com 7 selos, 7 lacres. E só o Cordeiro de Deus, Jesus, era digno de desatar aqueles selos. E à medida que esses selos vão se abrindo,
vão acontecendo uma série de acontecimentos, né? Então, começando no capítulo 6, nós temos o início do juízo de Deus, que nós chamamos de a grande tribulação, que vai acontecer aqui. Desse ponto em diante, nós não encontramos a igreja como um todo. Por quê? Porque nós cremos que a igreja já haverá ter sido arrebatada. Ela já vai ter sido arrebatada até o céu. A igreja não estará aqui nesse momento. Mas aqueles que ficaram, aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, eles vão estar, vai dar-se início na grande tribulação. Alguns preferem chamar de tribulação e grande tribulação. Por quê? Como nós vemos no profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 27, nós vemos que tem uma divisão. São 7 anos de tribulação, mas ela é dividida no meio. 3 anos e meio, né? Nós temos 3 anos e meio que não vão ser anos tão terríveis, mas os próximos 3 anos e meio, a segunda metade, já é algo mais terrível, a sequência dos acontecimentos, né, que vão chegando, tá bom? Então, nós vamos chamar de grande tribulação ela toda para evitar confusão. Então, no capítulo 6, nós temos os selos de 1 a 6 sendo abertos. É daí que surgem os 4 cavaleiros do Apocalipse e alguns fenômenos. No capítulo 7, nós temos ali o fato dos 144 mil que são judeus, que nós já vimos. Nós temos os 144 mil que estão sendo formados, né? Eles estão sendo recrutados por Deus, né? Deus está salvando eles e eles estão sendo salvos e recrutados para serem testemunhas do Senhor, que são as testemunhas de Deus, os 144 mil. E também nós vemos os mártires da grande tribulação. João ele consegue ter uma visão de todos aqueles que permaneceram firmes durante a tribulação, aqueles que vêm se convertendo durante a tribulação e eles vão permanecendo firmes. João ele vê essas pessoas e era um número muito grande, incontável. Essas pessoas são aquelas que não vão aceitar a marca da besta, mas eles vão crer e perseverar no Deus verdadeiro. No capítulo 8, nós temos então o 7º selo sendo aberto. Quando esse 7º selo é aberto, aí então ele desencadeia as trombetas. Então as trombetas, no capítulo 8 nós temos então as 4 primeiras trombetas, que vão tendo uma série de catástrofes. No capítulo 9, a 5ª trombeta, ela é tocada. Então saem demônios do abismo. E também a 6ª trombeta é tocada no capítulo 9, que são, né, aí aparecem soldados angelicais de número de 200 milhões. Isso você encontra no capítulo 9. No capítulo 10, um anjo, ele traz um livrinho do céu. E nós estudamos na semana passada sobre esse livrinho, o que possivelmente havia escrito nele, porque a Bíblia não menciona. E aí nós fizemos comparações com os profetas Jeremias e Ezequiel, né? E aí nós podemos entender um pouquinho melhor, né, do que possivelmente está escrito nesse livrinho. Então, todos esses estudos, irmãos, foram gravados e eles estão sendo colocados no YouTube, num canal do YouTube que eu fiz só para isso. No meu nome, só para colocar esses vídeos para poder ser mais fácil para enviar para os irmãos que quiserem. Se você quiser assistir os vídeos anteriores desses estudos, me fala e eu posso enviar o link para você assistir, tá certo? Então me fala no particular. Se você fala, pastor, eu quero ver os vídeos, aí eu já te mando os vídeos, tá ok? Tá bom. Entrando no capítulo 11, irmãos, é bem claro, a Bíblia mostra para nós que ela menciona sobre 2 povos, Israel, né, judeus e gentios, ou seja, Israel e aqueles que não eram judeus. Nós temos isso no Velho Testamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós continuamos tendo o povo de Israel, mas o Evangelho também ele é transmitido aos gentios. Os gentios também Deus começa a salvar as almas dos gentios também. Mas uma coisa que nós temos que entender, porque muitas pessoas fazem uma bagunça com isso, é que Israel e igreja são duas classes de pessoas diferentes.
Tem algumas pessoas ensinando por aí que igreja e Israel são a mesma coisa, ou seja, que a igreja é uma extensão do Israel do Antigo Testamento. Não é verdade. A Bíblia, ela mostra que são dois povos diferentes. Tanto é que no livro do Apocalipse nós encontramos os 144 mil, que são judeus, você vê lá, e nós encontramos já a igreja, né, cartas às igrejas, a igreja sendo arrebatada, a igreja aparecendo nas bodas do Cordeiro. Então são dois povos diferentes. E esse capítulo 11, ele é muito interessante porque ele começa a tratar do povo de Israel. Do povo de Israel. Então, sabendo essa distinção, que o povo de Israel é um e a igreja é outra, evita muitas confusões que têm acontecido nos dias de hoje. Por quê? Pessoas acreditam, misturam igreja com Israel, e aí acontece que o judaísmo acaba entrando dentro da igreja. É aí que nós temos algumas igrejas que colocam lá no altar a Arca da Aliança, igrejas que têm o toque do shofar, né, que é aquele chifre, né, aquela trombeta. Então, todas essas coisas aí, né, têm se misturado por causa dessa falta de entendimento, tá bom? E nós vemos então claramente essa distinção. Israel e a igreja são diferentes, né? São diferentes. E aqui Deus vai tratar com o povo de Israel principalmente com o povo de Israel, tá certo? Então, por isso que Mateus capítulo 24, que é um texto que terminando Apocalipse, eu quero estudar ele com os irmãos, Mateus 24 e 25. Eu quero estudar esse texto com os irmãos. Só um minutinho aqui. Isso, eu quero estudar esse texto com os irmãos, porque esse texto de Mateus 24, quando ele fala ali a respeito da grande tribulação, ele fala especificamente para o povo judeu. É justamente por isso que ele diz ali que os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele fala para orar para que a fuga não aconteça num sábado. Por quê? Tudo isso, porque é específico para o povo de Israel. Ele fala sobre a abominação da desolação, que é o mesmo descrito no livro de Daniel, que é ali do anticristo, entrando no templo, pervertendo o sacrifício. Então tudo isso é para o povo judeu, tá certo? Agora, nós vemos aqui, irmãos, no capítulo 11, versículos 1 até o versículo 14, nós vemos que Deus separa o seu santuário do pátio dos gentios. Os versículos 1 e 2, nós vemos que apareceu aqui um templo. João, ele teve a visão de um templo. E ele recebe uma cana, que era algo usado para medir, né? Era muito usado naquela época para medição. Ele deveria medir, você leu aqui, você pode ler aí novamente. Nós vemos que ele deveria medir apenas o templo, o altar, e as pessoas que estavam adorando a Deus no altar. Só isso. Mas, algo interessante que a gente tem que pensar é, que templo é esse? Que templo seria esse? No Velho Testamento, a Bíblia fala sobre o primeiro templo, que foi o templo de Salomão, que anos mais tarde, né, ele foi destruído por Nabucodonosor no ano mais ou menos 586 a.C. Nós temos o segundo templo, que é o templo de Herodes. Herodes, ele manda reconstruir o segundo templo, começando a construção no ano 19 antes de Cristo. Antes de Cristo. E aí ele só ficou pronto por volta do ano 64 depois de Cristo, esse templo. Então ele só ficou pronto por volta do ano 64, ou seja, ano 64 depois de Cristo. Quer dizer, esse templo era o que estava erguido nos tempos de Jesus. Esse era o segundo templo. Mas
Mas no ano 70 depois de Cristo, no ano 70, ele foi destruído pelo general Tito, né, por Roma, que invadiu a cidade. Então ele foi destruído, esse templo. Só sobrou o Muro das Lamentações, que é aquilo que nós vemos hoje, né, que está lá até hoje, que inclusive é um lugar sagrado. Mas a Bíblia fala também sobre um terceiro templo, que haverá de ser construído. E a maioria das pessoas acreditam que aqui já está tratando do terceiro templo. Aqui, possivelmente, o terceiro templo já haverá ter sido construído. Então, esses eventos aqui acontecem naquele local. Então, João, ele recebe uma cana para medir. Deixa eu apresentar para os irmãos aqui. João, ele recebe uma cana para medir, né? E ele deveria medir. Então, ele não deveria medir o átrio do templo, né? O átrio que estava fora do templo. Esse local também era chamado de o Pátio dos Gentios. Se você observar aqui, você tem o desenho do templo. Aqui, essa parte externa era o pátio dos gentios. Toda essa área externa. E aí, essa parte interna, somente os judeus poderiam entrar. Os gentios ficavam de fora. Você vê isso pelo desenho ali, que fica mais fácil para poder entender. Então, toda essa parte aqui era o átrio dos gentios. Esse pátio do templo aqui. Essa parte de dentro, só para os judeus. Certo? Então, deixa eu tirar aqui. Por que ele faz essa distinção? Por que ele faz essa distinção? Aqui ele está fazendo separação entre... ele está fazendo uma separação entre o santuário de Deus e o pátio dos gentios. A parte ali dos judeus e a parte dos gentios. Então, nós vemos aqui então que em Ezequiel, no capítulo 40 a 42, o templo também é medido. E também em Zacarias, no capítulo 2. Quando nós lemos a medição desses templos, né, essa medição do templo nesses profetas, nós vemos que a função da medição do templo não é saber quantos metros tinham simplesmente, mas era separação, separar. Então, cada vez que eles fizeram aquela medição, era para Deus separar aquilo que era medido. Era medida aquela área e era separada. Então aqui, trata-se aqui de uma figura de linguagem que significa a separação entre os adoradores do templo e os gentios. Então Deus aqui está fazendo uma separação entre o salvo e o não salvo. Aquele que aceitou, aquele que creu na mensagem durante a tribulação e aquelas outras nações que estão rejeitando Deus. Então ele faz essa separação aqui, nessa figura de linguagem. Então, aqui significa que os inimigos de Deus, eles vão ser, os servos de Deus, eles vão ser separados. Deus vai fazer alguma coisa com eles. Então aqui é uma separação. A gente nota que o cerco está se fechando, está tudo caminhando para o fim. Então aqui começa a fazer uma separação, né? Os santos que vão se convertendo durante a grande tribulação, eles vão sendo separados por Deus. E as nações que rejeitam, eles não deveriam ser considerados. Deus diz para João, não meça as outras nações, o pátio dos gentios, não meça. E aí por isso ele diz no final do versículo 2, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. As nações aqui é a mesma palavra usada para gentios. Gentios no Antigo Testamento significava pessoas que não conheciam o Deus verdadeiro. Então aqui ele está levando a gente lá para o Antigo Testamento. Então aqui nós vemos que essas nações que não conheciam Deus, eles vão estar pisando na cidade santa, que é Jerusalém, durante esses dias. E eles vão pisar ali por
42 meses. Agora, se você verificar 42 meses, isso em anos dá quanto? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Nós acreditamos que aqui está se tratando ainda da primeira metade da grande tribulação. Da primeira metade. Então, junto com esse acontecimento, acontece também as duas testemunhas. Ao mesmo tempo que essas nações vão estar pisando a cidade santa, né, vai estar aquele rebuliço, aquela multidão, aquelas pessoas pisando na cidade santa, aparecem duas testemunhas que vão estar profetizando lá em Jerusalém também. E diz aqui, você vê que eles foram protegidos, né? Eles foram protegidos, né, por Deus, eles tinham poder para isso. Então, durante esses 3 primeiros anos e meio, aparecem esses dois personagens que vão estar profetizando. Profetizar na Bíblia também é o mesmo que anunciar uma mensagem. E eles vão estar anunciando. Então, você viu aqui dos versículos 3 até o versículo 14. Você vai notar que o cenário principal aqui, para toda essa trama de acontecimentos, é Jerusalém. É Jerusalém. Então você vê aqui no versículo 3 a tarefa dessas duas testemunhas que vão estar peregrinando ali, né, por ali no meio das nações. No versículo 3, ele diz que elas vão estar profetizando por 1260 dias. 1260 dias também são 42 meses, como foi mencionado no versículo 2. Que também corresponde a 3 anos e meio. Então, ao mesmo tempo que as nações vão estar pisando a cidade santa, aparecem essas duas testemunhas que vão estar profetizando a palavra do Senhor, né, durante esse mesmo período. E aí então você vê aqui a tarefa delas, elas vão estar profetizando, anunciando, né, por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Aí nós vemos aqui a mensagem que eles vão estar transmitindo. Você vê no final do versículo que elas estavam vestidas de saco. No Antigo Testamento e no Novo, sempre que alguém estava vestido de saco, você nota que ela estava transmitindo uma mensagem. Significava arrependimento, um lamento pelo pecado. E é justamente essa mensagem que eles vão estar transmitindo. A mensagem de arrependimento. Arrependimento. Então aqui pessoas vão ver tudo isso que nós lemos e eles vão se converter ao Senhor. Judeus, eles vão retornar, vão virar os seus olhos para o Senhor. Talvez não todos, mas muitos judeus vão se converter. E Deus vai trabalhar com eles. Isso nós vamos ver mais especificamente no capítulo 12, né, quando nós chegarmos lá, tá bom? Então nós vemos aqui a mensagem deles, né? Alguns acreditam que com essa mensagem é que os 144 mil estavam sendo convertidos. Com essa mensagem que eles estavam trazendo. Então nós vemos aqui o poder dessas duas testemunhas. Né? Nós vemos o poder. Ao ver o poder dessas testemunhas, é claro que muitos vão se converter com a mensagem. Da mesma forma que os milagres do Novo Testamento, dos apóstolos, autentificavam a mensagem dos apóstolos, davam autoridade para a mensagem deles, porque eles viam o poder de Deus. Então nós vemos no versículo 5, né, o versículo 4 diz que elas eram 2 oliveiras e 2 castiçais. Oliveiras, algo importante para a época, saía o azeite de oliva, né, e algo importante, e 2 castiçais. Castiçais que castiçais trazem luzes, né, luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119. Aí no versículo 5 diz que se alguém quiser fazer dano a eles, fogo sairá da sua boca e os devorará. Qualquer pessoa que quiser fazer dano a essas duas testemunhas durante esse período de 3 anos e meio, essa pessoa vai poder ser morta. Ela pode ser morta.
porque elas têm poder para isso. Por quê? Porque elas precisam estar profetizando durante 3 anos e meio, que é a primeira metade ali da grande tribulação. A maioria acredita assim, certo? Então, nós vemos ali então 2 testemunhas com poder. Agora, quem são essas 2 testemunhas? A Bíblia não fala claramente, mas a maioria das pessoas acreditam especificamente 2 personagens. Pela descrição do versículo 6. Você viu aí o versículo 6, que ela menciona algumas coisas sobre o poder dessas testemunhas. Por exemplo, poder para fechar o céu para que não chova. Quem fez isso na Bíblia? Você lembra quem fez isso? Elias. Se você olhar 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, e Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias teve esse poder, né? E diz ali, né, então, nos dias da sua profecia, né, foi o que aconteceu com Elias. Depois ele fala, para converter águas em sangue. Quem fez isso no Antigo Testamento? Converteu águas em sangue. Moisés fez isso, com o poder de Deus, mas Moisés fez isso. E depois ele menciona aqui sobre, né, isso foi em Êxodo capítulo 7, nas pragas, né, que foram enviadas ao Egito. Além disso, aí depois ele fala sobre poder para outras, toda a sorte de pragas, né? Moisés foi usado por Deus para poder trazer as 10 pragas sobre o povo do Egito. Além disso, estes 2, Moisés e Elias, eles aparecem com Jesus em Mateus 17, na transfiguração. Então isso é interessante quando a gente vai pegando esses dados, né? Então Moisés, nós vemos na Bíblia que ele representa a lei. E Elias representa os profetas. Ou seja, nós temos o Antigo Testamento todo, a lei e os profetas, né, endossando, né, participando ali com Cristo, dando autoridade, né, autenticando a divindade do Messias, em Mateus 17. Então, pegando esses dados, muitas pessoas acreditam que se trata de Moisés e Elias, certo? Agora nós vemos aqui, claramente a Bíblia não fala, mas aí você pode tirar a sua conclusão aí depois, tá certo? Nós vemos então, eles serão mortos, né? Nós vemos aqui que no versículo 7, a besta que sobe do abismo, essa mesma besta vai aparecer ali no capítulo 13, né? Então essa besta, ela fará guerra contra eles, os vencerá e os matará no final dos 3 anos e meio. Né, no final do período que elas vão estar profetizando. Então elas fará guerra, vencerá e matará essas 2 testemunhas. Tá certo? Então, aí nós vemos no versículos 8 e 9 que os corpos delas ficarão na praça de Jerusalém por 3 dias e meio. Essa questão de numeração é interessante. 3 anos e meio, primeiro período da tribulação, e elas ficarão 3 dias e meio, né, lá na praça, os seus corpos mortos. 3 dias e meio. Tá certo? Então aí ele menciona aqui Jerusalém como sendo espiritualmente, né, Sodoma e o Egito. Quem era Sodoma e Egito? São 2 terras que rejeitaram Deus, rejeitaram a mensagem de Deus para o arrependimento. Eles rejeitaram Deus, né? Que é praticamente o que Israel tem feito. Se você olhar os israelitas, eles, na sua maior parte, eles têm rejeitado Deus, rejeitado a mensagem do Evangelho de Cristo. Por quê? Boa parte dos judeus hoje, eles ainda estão esperando Jesus. Eles ainda estão esperando o Messias. Então eles rejeitaram, estão rejeitando a mensagem. Então nós vemos aqui, irmãos, no versículo 9, que todos os, vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos, né? Agora, de que forma nós não sabemos. Hoje nós temos tecnologia de sobra para isso, né? Mas as nações verão os seus corpos. E no versículo 10, traz algo interessante. As nações vão se alegrar com isso,
vendo as duas testemunhas mortas. Por quê? Ele diz ali que eles vão se alegrar, os que habitam na terra vão ficar felizes com aquilo, eles vão mandar presentes uns aos outros, vão fazer festas. Por quê? Porque esses dois profetas estavam atormentando os que habitam sobre a terra. Por que atormentando? Por causa da mensagem que eles traziam, mensagem de arrependimento. As pessoas hoje não querem ouvir o evangelho. Então eles se sentem atormentados por isso, né? E nós vemos aqui então que essa mensagem vai trazer tormento. Então eles vão ficar felizes, por quê? Opa, a besta venceu, os dois foram mortos, quer dizer que eles não eram de Deus, porque Deus não pôde os proteger. Só que é aí que vem o equívoco, porque no versículo 11, nós vemos que depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vai entrar neles, vindo de Deus. Eles vão ser ressuscitados. E aí depois eles vão subir. No versículo 12 diz isso. E todas as pessoas ali vão ver eles subindo. Todos os seus inimigos vão ver esses dois subindo. Né? Então é algo interessante aqui quando nós vemos isso, porque diz o versículo 11 que vai causar grande temor nas pessoas. É porque Deus vai fazer esse milagre e vai chamar a atenção mesmo. Então é algo interessante que vai acontecer. Né? Então, essas testemunhas, cumprindo o seu papel de profetizar, eles vão morrer, né? A besta vai matá-los, e a besta nós entendemos no capítulo 13 que trata-se do anticristo. Ele vai matar essas testemunhas, vai fazer guerra contra elas. 3 dias e meio depois elas vão ressuscitar e vão subir ao céu. Deus vai chamá-las para o céu. Né? E todos os inimigos vão ver aquilo e eles vão ficar atemorizados. E então, nos versículos 13 e 14, para finalizar esse capítulo, esse trecho, nós vemos então que, e naquela mesma hora que eles subiram, haverá um grande terremoto. E nesse terremoto, 10%, 1/10 da cidade de Jerusalém, né, da parte da cidade, vai cair. Vai ser derrubado o terremoto, vai acabar com 10% da cidade. E não só isso, mas diz ali que vão ser mortos 7.000 homens com esse terremoto. 7.000 homens. E os demais que ficarem ali, porque vai haver uma multidão, diz ali que eles vão ficar atemorizados. Atemorizados. Mas também, muitos deles, diz ali, creio eu que não todos, mas muitos deles vão dar glória a Deus. Por quê? Porque com todo esse acontecimento, muitos judeus vão crer no Senhor. Então tá vendo como é que Deus vai trabalhando com o povo judeu novamente, trazendo eles de volta ao arrependimento, a crer na mensagem do evangelho. E depois que essas duas testemunhas subirem, nós cremos que os 144.000 ainda estarão testemunhando aqui, que inclusive nós vimos que eles são protegidos por Deus, eles são selados, os 144 selados, 144.000 selados. Né? Então, nós vimos aqui, irmãos, que as trombetas 5 e 6, né, elas, então, acontecem essas coisas. E nós vimos no versículo 14, é passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Nós vimos que as trombetas 5, 6 e 7 são mencionadas como ais. Ai é uma expressão de dor, né, de juízo, julgamento. Eu tenho mencionado, é como se de repente a sua mãe, né, ou você fala com o seu filho assim, ai de você. É nesse sentido, esse ai. Então o primeiro e o segundo ai já foram, 5ª e 6ª trombetas. E aí ele diz que eis que o terceiro ai cedo virá. Cedo virá. Que aí nós vamos entrar no nosso próximo estudo, que vai ser a 7ª trombeta, certo? Então, algumas aplicações que nós podemos fazer aqui. Irmãos, eu não sei se você está conseguindo ver a tela que eu estou projetando aqui. Eu não sei se você tem que clicar em algum lugar. Se tiver que clicar em algum lugar, eu não sei, tenta descobrir, mas eu estou projetando. Mas se não, é só observar aqui que é o seguinte.
Algumas aplicações que nós podemos fazer aqui desse texto. A palavra de Deus é a verdade. Então a palavra de Deus sempre é a verdade, né? Pelas profecias que vêm se cumprindo, pelas que ainda se cumprirão. Então, pelo fato dessa palavra de Deus ser a verdade, a mensagem da palavra de Deus não será aceita pelas nações, como também não é aceita hoje. Nós vemos isso claramente. Eles não aceitaram a mensagem das duas testemunhas. Mas, apesar disso, precisamos pregar o evangelho, confiando na proteção de Deus, que é exatamente o que os 144 mil estarão fazendo, certo? Eles vão estar confiando na proteção de Deus e vão continuar pregando a mensagem do Senhor. Nós vivemos dias em que as pessoas, as nações não querem saber de Deus, mas nós temos que pregar. A mensagem não é aceita, nós vamos ser rejeitados. As duas testemunhas foram mortas, mas nós temos que pregar. Nós temos uma liberdade muito grande para pregarmos o evangelho, não é verdade? Então nós temos que pregar o evangelho, certo? Então que Deus abençoe o estudo hoje à noite. Nós vamos parar por aqui, tá? E nós vamos ter um breve momento de oração durante esses poucos minutos que nos restam, tá bom?